Olá, eu sou a Gabi, idealizadora da Rota Lunar, e eu estou aqui a convite do Círculo para uma aula aberta que se transformaram em 3 aulas, e essa é a segunda aula sobre o sincronário das 13 luas. Então, se você não assistiu a primeira, eu super recomendo que você assista, porque ela vai te dar todo o embasamento para você chegar agora na segunda aula e, de fato, aprender como funciona a estrutura da informação. Então, eu quero só recordar que o sincronário das 13 luas, ele é como se fosse outro calendário. Então, é uma forma diferente de a gente se situar no tempo e espaço. Mas ele traz uma forma muito mais natural de a gente fazer isso do que o calendário gregoriano, que é totalmente artificial. Então, falo isso para você porque o sincronário das 13 luas, ele tem uma estrutura bem diferente daquilo que a sua mente conhece como um calendário. E falo isso também para você ter paciência com o processo, porque essa estrutura ela é criada com símbolos, com cores, formatos, e justamente ela estimula o seu lado do cérebro mais lúdico, aquele que é um pouquinho mais atrofiado. Então é meio natural que num primeiro momento você ache talvez um pouco difícil, ou você pense, não entendi nada. Eu mesma, quando comecei, eu tive essa impressão. Não entendi nada, mas fez muito sentido, né? E aí, conforme eu fui vivendo, experimentando a informação, eu fui vendo que, na verdade, não é tão difícil assim. Não é difícil, é muito simples. A questão justamente é a nossa mente, que coloca barreiras por se tratar de algo diferente. E aí eu também quero te recordar daquela primeira aula onde eu comentei sobre a nossa base de crenças. E eu te disse que a gente forma a nossa base de crenças com base naquilo que a gente vive, principalmente até os nossos 7 anos de idade. Claro que depois disso, as experiências que a gente tem, elas podem complementar, né, essa base de crenças. Mas os padrões mentais mais enraizados, eles estão presos ali nessa experiência que você teve até os seus 7 anos de idade. E essa base de crenças, ela se fecha, ela é super fechada, porque ela entendeu como que ela se relaciona com o mundo. Então, para ela abrir um pouquinho e deixar outra coisa entrar, você precisa de uma certa forma ter persistência e principalmente se colocar em um lugar de criança, em um lugar de aprendiz. Deixar um pouco os conceitos que você sabe, as coisas que você já viu, sabe? Deixar um pouco isso tudo de lado e se abrir para receber um conhecimento diferente. E principalmente ter paciência. Porque essa estrutura fechada, ela se abre conforme você tem paciência e você persiste naquilo que você quer atingir. Então, falo isso assim antes de começar a nossa aula, justamente para você não deixar que essa mente fique interferindo sobre isso é muito difícil, eu nunca vou aprender ou não estou entendendo nada. É uma questão de abertura. Então, eu também te comentei lá na primeira aula sobre o que é o sincronário, né? O sincronário, ele está conectado com os ciclos naturais do tempo. Então, o sincronário, ele acompanha o ciclo solar, que é o movimento da Terra ao redor do Sol. Ele acompanha o ciclo lunar, que é o movimento da Lua ao redor da Terra. E ele também acompanha o ciclo galáctico, que é o movimento do nosso sistema solar dentro da galáxia. E esses movimentos todos, eles estão sincronizados dentro do sincronário das 13 luas. E eu entendo o sincronário das 13 luas como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, eu já estou há 10 anos vivendo isso
e posso te falar com propriedade que isso atua diretamente na nossa base de crenças e na transformação dessa base a partir das palavras, a partir dos nomes, a partir dos símbolos, das cores. Por isso também eu te digo para você ter paciência com o processo, porque é natural, é uma transformação na sua base de crenças. E o sincronário, a contagem, inicia no dia 26 de julho do calendário gregoriano. Eu trago aqui a informação do calendário gregoriano só porque você está acostumado com esse calendário e é para você poder se localizar naquilo que eu estou falando. A gente não precisa do calendário gregoriano para entender o sincronário das 13 luas. Mas eles estão, né, nesse caso, eu estou trazendo essa informação para você entender o ponto de partida. O ano, o ciclo, ele inicia no dia 26 de julho, por conta de um alinhamento com a estrela Sírius. Então, o dia 26 de julho, ele está conectado com o alinhamento da Terra, do Sol e da estrela Sírius. A estrela Sírius é uma estrela dupla, onde Sirius A gira em torno de Sirius B, e esse ciclo da estrela Sírius, ele dura aproximadamente 52 anos pra gente, né? Então, um ano para eles é como se fossem 52 pra gente. E a gente acompanha esse ciclo da estrela Sírius, porque estamos dentro de uma galáxia. O sincronário, ele traz essa consciência galáctica, né? Você não está aí perdido do nada no espaço, totalmente desconectado de tudo que está ao seu redor. Você está dentro de um planeta, que está dentro de um sistema solar, que está dentro de uma galáxia. Não existe vida só na Terra, existe vida em muitas outras estrelas. A nossa estrela, quando vista do espaço, ela é vista da mesma forma como você vê as estrelas no céu. Quando eu me refiro à nossa estrela, eu estou falando do Sol, que a gente enxerga no céu, junto com todos os planetas. Então é como uma estrela se a gente vê de fora, né? Então trago essa consciência também porque o ser humano, ele é bastante egóico, principalmente o ser humano que está alienado ao calendário gregoriano, porque a gente supervalorizou o nosso ego, deixando a espiritualidade de lado, deixando a natureza de lado, e o ser humano, ele se acha tão superior que ele acredita que só existe vida no nosso planeta. Então, também trazendo um pouquinho para a consciência esse despertar. E aí, como que funciona, né? A gente tem 13 luas ou 13 meses de 28 dias, sendo que essa contagem inicia no dia 26 de julho. Então, as 13 luas, elas acontecem a partir do dia 26 de julho, são 13 ciclos de 28 dias, e esse ciclo, ele se encerra no dia 24 de julho do ano seguinte. E aí a gente tem o dia fora do tempo no dia 25 de julho, que é um dia que não está dentro de nenhuma lua, então ele não faz parte do ano anterior e nem faz parte do ano que vai começar. Ele é um dia que ele é como um dia para celebrar a paz, para celebrar aquilo que você atingiu, para celebrar o encerramento de um ciclo, para celebrar o ciclo novo que está chegando. E ele também nos ajuda nessa questão matemática, porque ele ajusta a conta, né, dos ciclos. E é muito interessante porque se você localizar a sua data de nascimento dentro das 13 luas, eu, por exemplo, nasci no dia Gama 24 da lua galáctica do Falcão. É muito bonito, né? Muito poético. E Gama 24 é um dia da semana, Gama, né? Eu já vou mostrar tudo isso para você. O meu aniversário, ele sempre cai nesse dia, na data gregoriana, né? Então, o meu dia da data gregoriana sempre cai em Gama 24 da lua galáctica do Falcão, justamente por causa do dia fora do tempo. Enquanto que no gregoriano, eu faço aniversário na segunda, na terça, na quarta, isso sempre muda. E no sincronário não, porque a gente tem um dia fora do tempo. Então, também falando um pouquinho sobre esse dia, né, para você entender o sentido dele, eu tô mostrando para você uma imagem dos 13 meses de 28 dias, para você poder enxergar essa estrutura, para você poder visualizar a matriz lunar que a gente chama, né, que é essa matriz pequenininha, é a estrutura do nosso mês. E então eu trago isso para você visualizar os 364 dias organizados dentro dos 13 meses.
Esse nome que você vê, lua magnética, lua lunar, lua elétrica, lua autoexistente, é o nome de cada mês. Então, a primeira lua, ou o primeiro mês, a gente chama de lua magnética do morcego, porque cada lua tem um totem. E a lua magnética, ela é a lua do propósito, porque ela ela te traz um caminho para o seu propósito. Isso já vai ficar mais claro para você conforme eu for desenrolando essa aula. Eu quero mostrar aqui também outra imagem para você, que agora sim você vê só a matriz, né? Uma matriz. Percebe que essa matriz, que é a estrutura, quando eu falo matriz, eu estou me referindo a essa estrutura de 28 dias, que é sempre a mesma. Ela não muda de um mês para o outro. Então aqui a gente não tem um mês de 30, outro de 31, outro de 29. A gente tem meses de 28 dias. E é muito interessante porque essa contagem de tempo, ela é reconhecida como sendo uma contagem harmônica, tanto para nossa mente, quanto para a contabilidade, quanto para o sistema mesmo. Ela é uma contagem harmônica pelo fato dos meses serem de 28 dias. Mas, para o comércio, a gente tem um problema nesse sincronário, que são as datas festivas. Nós não temos datas festivas no sincronário das 13 luas. Nós não temos dias das mães, nem dias dos pais, nem Natal, nem Ano Novo. Nós não temos essas datas que movem o comércio. E esse é um fator fundamental que impede a mudança do calendário, porque as datas festivas hoje, elas movem a economia no mundo. Então, se a gente muda o nosso calendário, as empresas, elas sofrem economicamente falando. Isso para mim não é um problema, né? Mas para as empresas, sim, para grandes marcas, sim. Então, isso também impede essa transformação, né? Só para deixar claro também para você. Mas, aproveito também para deixar a minha opinião pessoal, eu acredito muito nessa mudança e nessa transformação, e o trabalho que eu desenvolvo hoje é por justamente acreditar que é possível fazer essa transformação. E eu, particularmente, acredito que para o planeta conseguir passar por essa regeneração sem a extinção da nossa espécie, depende dessa transformação mental. A transformação, ela acontece na nossa mente, porque se a gente não mudar os nossos padrões, a gente não muda o nosso consumo e a gente não transforma aquilo que precisa ser transformado para a Terra poder se regenerar. Porque a Terra, ela é muito bondosa, ela é mãe, né? Ela acolhe todo mundo, ela abraça todos, ela abraça o dia e a noite ao mesmo tempo, ela abraça o inverno e o verão ao mesmo tempo, ela abraça todos os seres. Os seres que fazem o bem para o próximo, os que não fazem, ela abraça todo mundo ao mesmo tempo. Ela é muito generosa e ela tem tudo o que a gente precisa. O problema é que a gente tira dela muito mais do que a gente precisa e ela está sofrendo muito com isso, e nós também. Mesmo que isso ainda não esteja bem claro na sua consciência, você também sofre com isso, achando que é outra coisa, porque a sua mente, ela não foi educada para muitas coisas. Você aprendeu aquela base de crenças lá da sua infância. Você não aprendeu a lidar com energia, você provavelmente não aprendeu a lidar com as suas emoções, você não aprendeu a identificar aquilo que você está sentindo. Então, o que a sua mente faz? Ela vai conectar com algo que ela conheça dentro dessa base fechada e ela vai te fazer acreditar nisso, inclusive, né? Mas, enfim, voltando aqui para o sincronário. A gente tem, então, em todos os meses, essa matriz de 28 dias, sempre são 28 dias, e os nomes dos dias Dali, Celi, Gama, Kali, Alfa, Lime e Cílio. Esses nomes são nomes dos plasmas, que são esses símbolos que você enxerga na matriz. E esses são os nomes dos dias da semana. Então, também falo isso para você se abrir
para entender o que eu tô te falando, porque a mente, ela tá acostumada com segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e é aí que começa a ter um conflito interno, né? Do tipo, nossa, que diferente. Mas, na verdade, é só isso, é só diferente, né? Não é difícil, é só diferente daquilo que você está acostumado. E com o tempo você conecta, né? Você traz isso para o seu dia e de uma forma automática, como você também faz hoje no calendário gregoriano. E de onde é que vem esses nomes? Eles são os nomes dos plasmas. E os plasmas, eles são esse vazio, ele não é vazio, ele é cheio de informação. E a informação que tem aqui, elas têm informações diferentes que são os plasmas. Então os plasmas, eles estão conectados com esse espaço que não é vazio, que está cheio de informação. Por que eles estão conectados com os nossos chakras, que você deve ter percebido nessa imagem que está junto, dos 7 chakras, junto com a matriz lunar, que cada um deles está conectado com um dos nossos 7 chakras. Eu entendo que essa conexão, ela vem justamente a partir da nossa respiração. Por quê? Primeiro, os nossos 7 chakras são pontos energéticos super importantes do nosso corpo. Eles fazem a conexão do corpo físico com o corpo espiritual e eles também levam alimentos para as principais glândulas do nosso corpo. Eles estão conectados com glândulas super importantes e essas glândulas, por sua vez, distribuem a energia para todas as nossas células. Então, uma vez que você trabalha um chakra, ele naturalmente vai trabalhar com aquela glândula e essa glândula vai distribuir a energia para as nossas células. E esse processo, ele acontece muito através da nossa respiração. Se você respira profundamente, você está pegando esse alimento de uma forma mais profunda. Você está recolhendo esse alimento, essa energia vital, e você está inspirando esse alimento, que é a energia vital. Essa energia, ela é distribuída para as glândulas, que por sua vez são distribuídas para as nossas células. E cada chakra está relacionado com um dia da semana. Aí que entra também a questão do autoconhecimento. Por isso que eu digo que o sincronário ele é uma ferramenta de autoconhecimento, porque ele vai muito além de contar os dias. Além de que a gente traz para nossa consciência os ciclos naturais do tempo, então a gente passa a contar os nossos dias através dos ciclos naturais do tempo, ele também indica uma transformação para sua mente. Ele direciona o seu caminho para uma transformação dos seus padrões mentais, a começar pelos dias da semana que estão conectados com os nossos chakras. O fato de você ter um chakra conectado com o seu dia traz para sua consciência que esse chakra existe. Você tem inúmeras formas de ativar esse chakra. No sincronário, a gente ativa ele através de mantras, de mudras. Ele também faz um trabalho telepático, porque se todos nós ativarmos o nosso chakra hoje, o chakra do dia, é uma grande potência fazendo o mesmo trabalho energético na Terra. E isso, de fato, cria uma potência. Existem muitos estudos que indicam o resultado de muitas pessoas meditando por um propósito. A meditação em conjunto, ela atinge um resultado, é um resultado através de pesquisas, que é palpável, existe um resultado a partir da meditação. Então, é como que você pode trabalhar o seu chakra com você mesmo, você está fazendo um trabalho com você, mas isso quando tem muitas pessoas trabalhando a mesma coisa no mesmo tempo, isso está criando uma potência para a Terra. Então, a gente passa também a fazer um trabalho mais conectado com essa consciência planetária. O foco somos nós, né? Então, o seu foco vai ser trabalhar os seus 7 chakras. Mas uma vez que você está focado nisso e outras pessoas também estão, isso leva para uma consciência planetária. E a consciência planetária, ela também é uma chave dentro dessa informação, porque nós estamos trazendo a nossa conexão para a conexão com a Terra. Então, uma vez que você faz o seu trabalho pessoal,
e outras tantas pessoas estão fazendo o mesmo trabalho pessoal, com as mesmas ferramentas, com a mesma intenção, isso cria uma potência para essa conexão com a Terra, porque a gente está saindo de um estado totalmente separado e adormecido da natureza para uma conexão com a mente da Terra. Lembrando que a Terra, ela é um corpo planetário, então a intenção aqui também é que a sua mente se conecte com essa grande mente, porque todos nós somos parte desse corpo e esse corpo está pedindo ajuda. Então, como que a gente pode contribuir com esse processo planetário? Através do nosso processo pessoal. Porque uma vez que a gente trabalha a nossa mente, os nossos padrões, a gente também muda aquilo que a gente está vibrando. Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente vibra, está conectado também com as memórias dos lugares. Então, às vezes, aquilo que passa por você, se você não está presente aqui e agora, observando com atenção aquilo que você está sentindo, você pode estar reproduzindo memórias de lugares, você pode estar reproduzindo o que está no campo de outras pessoas. E é muito nítido isso. Se você começar a observar o sistema mesmo, a rua, quando você sair na rua, você entrar numa loja, você entrar num restaurante, comece a observar os padrões de comportamento que existem nos lugares para você entender isso que eu tô te falando agora. Como as pessoas reproduzem algo que está no lugar e falam, simplesmente abrem a boca e falam algo que muitas vezes elas nem têm conhecimento, nem têm propriedade, porque a gente só pode falar daquilo que a gente vive e daquilo que a gente experimenta. E muitas pessoas simplesmente ficam jogando palavras ao vento sem consciência nenhuma. E um exemplo disso se você entra num shopping, observa como as pessoas se comportam da mesma forma. E se você entra num restaurante vegetariano, percebe que existe outro tipo de comportamento. Se você entrar numa churrascaria, você vai ver outro tipo de comportamento. E assim também vale para sua casa, também vale para os lugares que você frequenta e para as pessoas que você conversa. Por isso essa consciência toda, ela é muito importante. O sincronário, na verdade, ele te ajuda a conectar com o seu aparato multidimensional e a entender esse aparato. Ele te ajuda a entender que você é um campo de energia e que coisas acontecem nesse campo de energia e como que você pode trabalhar com isso. Como que você lida no seu dia a dia com esse campo de energia e tudo que esse campo está absorvendo o tempo todo. Como você identifica isso? E o sincronário, ele é uma ferramenta para te ajudar a identificar esse campo de energia. Por isso também esse trabalho com os nossos 7 chakras, porque eles são os principais centros de energia do nosso corpo e eles absorvem muita coisa, eles nos indicam muitas coisas, né? Então a gente faz esse trabalho dentro das 13 luas e também a gente tem em cada mês ou em cada lua 4 semanas, sendo a primeira semana vermelha, a segunda semana branca, a terceira azul e a quarta amarela. Isso é igual para todas as luas, ou seja, você consegue também organizar a sua vida a partir dessas cores. Isso é um assunto que eu vou trazer na terceira aula, de como você pode se organizar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida coletiva a partir dessa informação. Mas só para você ter essa consciência. E dentro dessas luas acontece o Tzolk'in. Essa imagem que você está vendo é a imagem do Tzolk'in, e o Tzolk'in ele está sincronizado dentro das 13 luas. Se você perceber, o Tzolk'in ele tem 260 unidades, então são 260 frequências diferentes que acontecem dentro das 13 luas em um ciclo de 52 anos. Lembra que eu comentei sobre o ciclo da estrela Sírius? É aí que as coisas se conectam, porque o Tzolk'in, ele é a matriz que decodifica essas frequências de luz e frequências de som, que são as frequências que a gente recebe desde o centro da nossa galáxia. Ou seja, ele está acompanhando o ciclo galáctico. E ele está conectado com as 13 luas de 28 dias. E essa sincronia acontece em um ciclo maior de 52 anos, justo porque ele só tem 260 unidades. Então, para uma unidade dessas cair exatamente naquele dia dentro daquela lua, acontece a cada 52 anos, que é a conexão com o ciclo da estrela Sírius. E essa matriz, a gente vê, então, os 20 selos, que são esses símbolos que você vê à esquerda, são as frequências de luz
que trazem informação. E a gente também tem 13 frequências de som, que são essas bolinhas e barras que você vê dentro da matriz. Se você pegar a primeira fileira na linha vertical, você vai ver que tem do número 1 ao 20. E ali dentro tem uma bolinha lá em cima no número 1, depois 2 bolinhas no número 2, 3 bolinhas no número 3, 4 bolinhas no número 4, chega o 5 é uma barra. Depois tem uma barra e uma bolinha no número 6, indicando o número 6. E aí, assim vai até chegar no número 13, onde tem 2 barras e 3 bolinhas. E aí, no 14, começa uma bolinha de novo. Se você observar o que eu tô te falando agora, você vai ver que o Tzolk'in, essas 260 unidades, ela está organizada em grupos de 13 frequências. Então, a gente tem 13, depois a gente tem mais 13, mais 13, mais 13... totalizam 20 grupos de 13. Só para você entender como funciona, né? Não se apega àquilo que você não está entendendo agora. E o que são essas frequências? As frequências de luz, como eu falei, são a informação, e as frequências de som são movimento. Então, quando a gente tem a união de um selo, que é uma frequência de luz, que é o símbolo, mais o tom, que é uma frequência de som, que é uma bolinha, 2 bolinhas ou uma barra, quando a gente tem a união dos dois, a gente tem um Qin. Então, cada uma dessas unidades é um Qin. A gente tem 260 Qins diferentes. Então, um Qin é uma combinação de um selo mais um tom. A gente tem 20 selos e a gente tem 13 tons. 20 vezes 13 dá 260. E essas unidades, elas traduzem a frequência. Elas nos dizem para que está a frequência no dia. Então, aí entra uma outra parte de como você orienta os seus dias e como você evolui a sua consciência a partir dessa ferramenta. Eu mostro aqui para você também essa imagem só dos 13 tons, para você entender que existe uma sequência. Uma bolinha vale 1, 2 bolinhas vale 2, 3 bolinhas vale 3, chega no 5 é uma barra, e chega lá no 13 são 2 barras e 3 bolinhas, porque cada barra vale 5, então a gente tem ali 2 barras totalizando 10, mais 3 bolinhas, que totaliza o 13. Essa estrutura, ela é sempre a mesma. Eu vou voltar aqui na imagem anterior, e você consegue visualizar essa estrutura do número 1 ao 13 no Tzolk'in? E depois, de novo, do número 14 ao número 26, percebe que tem outra estrutura ali dentro? No Qin 27 começa outra estrutura de 13, né? Então, é importante que você visualize isso, porque a gente vai falar sobre essa estrutura separada agora, tá? E para você entender que a contagem do Tzolk'in, ela acontece na linha vertical. Então, é do 1 ao 20, depois sobe lá no 21, vai até o 40, sobe lá no 41, vai até o 60 e assim vai até o 260. Mas quando a gente pega na linha horizontal, a gente vê todas as possibilidades daquele selo. Se você pegar a primeira linha, o símbolo vermelho que está ali do lado é o dragão, e eu vou usar o dragão de exemplo para as próximas imagens que eu vou mostrar para você. Então, nessa linha horizontal, que tem ali o número 1, 21, 41, 61, 81 e assim por diante, são as 13 possibilidades que a gente tem do mesmo selo. Ou seja, é o dragão, esse selo vermelho, vibrando no tom magnético, no caso do número 1, depois ele vibra no tom galáctico, que é o próximo tom que está ali do ladinho, e assim por diante. Ou seja, o selo é o mesmo, mas ele tem 13 possibilidades diferentes de vibração, e cada uma delas fala de algo diferente. Então, são 13 dragões diferentes também. E é muito interessante porque você tem um Qin pessoal. Se você nunca ouviu falar dessa informação, pesquisa no nosso site, calcula o seu Qin no nosso site, que você vai localizar o seu Qin. Porque o seu Qin, ele é como se fosse um signo, assim, eu falo como se fosse, bem distante, inclusive, mas é só para sua mente associar com algo que ela conhece, ou seja, o seu Qin, ele é a sua frequência pessoal. Ele fala sobre como você é, sobre qual o seu propósito, qual o seu desafio, como você serve. Por isso, aqui a gente tem essas perguntas, né? Porque cada Qin, cada unidade, ela sempre existe dentro da estrutura.
de 13. Então, você vai lá e calculou seu Kim. O meu, por exemplo, é o 148. Então, eu sou o Kim número 148, estrela harmônica amarela, que é da onda encantada da semente. Por que eu falo da onda encantada da semente? Porque esse é o nome da estrutura que o Kim 148 faz parte. Volta aqui de novo. Se você localizar o 148 dentro do Tzolk'in, você vai ver que ele tem uma barra em cima. Isso indica que é número 5. Ou seja, eu estou dentro da posição número 5. E por que eu digo que eu sou estrela? Porque essa linha onde está o 148, ela dá nesse selo amarelo, que é o selo da estrela. Então, eu sei que eu sou uma estrela por estar na linha da estrela. E harmônica, porque é o nome da barra, do tom número 5, que é uma barra. Mas por ser número 5, significa que eu estou dentro de uma estrutura de 13, que começou lá no 144, que foi aonde começou a última bolinha. Então, vai do 144 até o 156. Ou seja, o meu Kim 148, ele fala sobre a minha vida, mas ele está dentro de uma estrutura e toda essa estrutura fala muito mais sobre a minha vida. Então, para trazer essa consciência para você, porque isso serve tanto para o seu Kim pessoal e para você entender o seu propósito de vida, os seus desafios e o que você precisa trabalhar, como na contagem dos dias. Porque, independentemente do seu Kim, hoje é um Kim específico e ele está dentro de uma onda encantada. Então, a frequência fala uma coisa que está dentro de uma estrutura, que também traz um propósito, que também traz um desafio. Então, é muito interessante, porque tudo isso direciona a sua mente para uma evolução da consciência, justo por serem símbolos, por serem cores, e também porque cada Kim tem um poema, tem palavras-chave, são sempre palavras elevadas, que estimulam a elevação da sua consciência, a elevação da sua vibração, que estimulam também um novo repertório para a sua vida, porque no calendário gregoriano a gente aprende a ter uma mente escassa, uma mente que só vê problemas em tudo o que faz. A grande maioria das mentes que você conhece, provavelmente são mentes que reclamam daquilo que está acontecendo, que olham o lado ruim das coisas, poderia ser diferente, poderia ser daquele jeito, sendo que não está conseguindo olhar para aquilo que está agora, que é o que realmente importa. Além do que, a mente escassa, ela vem muito dessa frequência artificial porque nós aprendemos a competir com os outros, nós aprendemos a ser melhores que os outros, nós aprendemos a ser alguém na vida para conseguir dinheiro. Então, a gente não aprendeu a ir atrás do nosso propósito, a conhecer quem a gente é, a conhecer as nossas emoções. A gente aprendeu a ser alguém na vida para conseguir dinheiro, para comprar uma casa, para ter uma família, para comprar um carro. Essa é a receita de bolo do sistema. E essa é uma frequência escassa que faz a sua mente olhar problema em tudo, porque a grande maioria das pessoas não consegue dinheiro para fazer aquilo que quer, que gostaria. A grande maioria das pessoas está refém desse sistema, muitas vezes com filhos, tendo que criar filhos, crianças que não têm muitas vezes condições de seguir atrás do seu sonho por uma questão de sobrevivência mesmo, né? Então a gente também precisa ser realista nesse sentido do sistema hoje. Algumas pessoas conseguem, né, se desvincular desse sistema de uma forma mais simples. Outras, muitas vezes, não conseguem por terem seres que dependem dessas pessoas também. Então, é diferente, né? Você mudar o curso da sua vida quando tem outras pessoas que dependem de você. Como você faz isso? Mas é muito possível, porque é uma questão de mudar a mente. A mente, ela é justamente o ponto que vibra, né? Que gera a vibração que vai conversar com o universo para você receber aquilo que você quer. Então, mesmo que você se veja hoje em uma situação onde você não sabe muito bem como sair dela, se você ficar pulsando que você quer sair dela, que você quer encontrar o caminho, esse caminho vai aparecer com toda a certeza. A questão é, como que você sustenta essa vibração? E aí entra o sincronário também, porque ele vai te ajudar a sustentar uma vibração que vai elevando, que vai se transformando, que vai evoluindo. E a partir do momento que você sustenta uma vibração que evolui, a sua vida evolui junto.
Então, voltando aqui, porque eu tô falando da estrutura, daqui a pouco me vem algumas reflexões, enfim, e se deixar eu fico falando o dia inteiro. Mas essa estrutura, então, ela é sempre a mesma. Então, você tá vendo uma estrutura que nunca muda, e essa estrutura, justamente, ela traz qual é o propósito, qual é o desafio, como você pode melhor servir, qual é a forma de ação, como você se potencializa, como você se organiza, como você sintoniza também, como você ativa o seu canal de informações, como você é íntegro com você, como você intenciona as coisas que você faz na sua vida, como você manifesta aquilo que você precisa, como você libera a energia que você precisa liberar, como que você coopera com o todo, com todas as pessoas, e como que você transcende as suas limitações. Então é como se fosse um mapa pessoal, no caso do seu Kim pessoal, e também é um mapa num ciclo de 13 dias, porque dentro do sincronário a gente tem ciclos de 13 dias, que são os ciclos do Tzolk'in, e cada ciclo de 13 dias traz um propósito diferente, e isso é uma questão de frequências, porque essas frequências, elas organizam toda a natureza. Essas frequências, elas vêm desde o Sol central, que é o centro da nossa galáxia. Não é esse Sol que a gente vê com os nossos olhos, é um Sol que está muito mais distante, mas que envia informação para a gente o tempo todo. Então, são frequências que organizam o todo, que organizam toda a existência. E uma vez que você tem consciência dessas frequências, você sabe como está vibrando o seu dia, porque você vai entender qual é a frequência, e isso vai te direcionar em muitas questões da sua vida. Então, é mais ou menos assim que funciona na prática, né? O dia a dia. E aqui eu te mostro uma imagem onde você vê uma onda encantada de fato, então, com os selos dentro, porque antes você estava vendo essa imagem que mostra a estrutura, essa estrutura que nunca muda. Mas a gente tem 20 estruturas diferentes, porque existem 20 formas de a gente ver essa estrutura com selos diferentes dentro. Então a gente tem 20 ondas encantadas diferentes. Esse ciclo de 13 dias, ou da sua vida inteira, mas esse ciclo de 13, a gente chama de onda encantada. E esse ciclo, ele é uma medida de tempo. Por isso ele mede 13 dias, no caso de um ciclo de 13 dias, ou ele mede a sua vida inteira, no caso desse ciclo maior que é a sua vida. Ele também mede as 13 luas, porque lembra que lá no começo, quando eu comecei a falar das 13 luas, eu mostrei para você essa imagem, aonde tem a estrutura ali do ladinho. Então tem uma balinha, 2 balinhas, 3 balinhas, 4 balinhas, uma barra e assim por diante. Ou seja, essa estrutura aqui, que indica qual é o propósito, qual é o desafio, qual é o serviço, ela é a mesma estrutura que orienta os 13 meses de 28 dias, ou as 13 luas de 28 dias. Ou seja, quando você segue os seus dias através do sincronário, você tem um propósito, você tem um desafio claro, você tem uma forma de servir muito clara. Então você consegue organizar todo o seu ano. Né? Agora, nesse momento, nós estamos no ano da semente elétrica, no anel da semente elétrica, que a gente chama. A semente elétrica, ela traz uma frequência de florescimento espiritual. Ou seja, todos nós, a nível coletivo, entramos em um ciclo, porque é o movimento da Terra ao redor do Sol, nós estamos dentro da Terra, e a vibração desse ciclo é um ciclo para florescer espiritualmente. E isso está dentro de uma estrutura também. Então, quando a gente tem consciência dessas coisas, a gente entende o que está acontecendo. E uma vez que você entende o que está acontecendo, você consegue organizar os próximos passos da sua vida, você consegue organizar os seus planos, os seus projetos, as suas emoções, você consegue organizar tudo o que você precisa dentro dessa estrutura. E cada uma dessas unidades da onda encantada, ela tem um oráculo do destino. No caso, eu tô pegando aqui de exemplo, nessa imagem da onda encantada do dragão que você está vendo, é a primeira onda encantada do Tzolk'in. Então ela vai do número 1 ao número 13. Eu trago aqui justamente o exemplo do Kim número 1, que é o início dessa onda encantada. Mas se eu falasse do Kim número 2, ou do Kim número 3, ou do Kim número 5, ou até do Kim número 13, que estivesse dentro desse grupo,
todos eles estão na mesma onda. Então, todos eles têm o mesmo propósito, têm o mesmo desafio, eles têm o mesmo serviço. Agora, se eu pegar cada unidade dessas, eu vou abrir um oráculo, que é essa imagem. Eu trago aqui o exemplo do Kim número 1, que é o dragão magnético, que é a primeira unidade da onda encantada que eu estava mostrando para você. E esse é o oráculo, então, do dragão. Ou seja, a gente pega uma unidade daquelas 260 e a gente aprofunda ela um pouquinho mais. Porque o oráculo, na verdade, é isso. Ele fala os aspectos daquele Kim de uma forma mais profunda, que é o que eu trago para você agora. Então, todos os oráculos, eles têm um poder guia, que é o que está em cima, né? Se você observar primeiro que o Kim número 1, ele é o que está no meio, que é o Kim destino, que a gente chama. Então, como é que eu faço a interpretação desse Kim? Cada selo e cada tom tem 3 palavras-chave. Isso vai ficar muito mais claro para você na terceira e última aula, onde eu vou te explicar melhor como você aplica isso no seu dia. Mas cada selo e cada tom tem 3 palavras. Nesse caso do dragão, as palavras-chave do dragão é nutrir, nascimento e ser. E as palavras-chave do tom 1, que é o tom magnético, é magnetizar, propósito e unificar. Essas são as 3 palavras-chave. E aí, para fazer uma interpretação, eu faço como uma brincadeira de palavras. Então, eu sei que o propósito é a nutrição do ser. Ou eu sei que aquilo que eu vou magnetizar, que é o meu propósito, é a nutrição do ser, é o nascimento de algo novo. Essa é a interpretação de uma forma bem simples. Mas para eu aprofundar essa interpretação, eu tenho o oráculo, que eu também consigo fazer uma interpretação. Então, o Kim Guia, ele é o selo que está acima e ele, como o próprio nome fala, ele mostra o caminho, ele direciona o caminho. Que nesse caso é o próprio poder duplicado, ou seja, é o próprio dragão magnético quem abre os caminhos dele, quem guia esse caminho. A gente tem o poder antípoda, que é o desafio do oráculo. Então, o antípoda, ele mostra exatamente qual que é o seu desafio, aquilo que você precisa trazer uma atenção. E no meu entendimento, o desafio ele é o nosso grande potencial, por isso nos desafia tanto. E uma vez que você entra em contato com esse desafio, você também está entrando em contato com o seu maior potencial e ficando próximo desse desafio, você vai encontrar uma potência. Então, também é um direcionamento nesse sentido. O Kim análogo, que é esse Kim que está à direita, ele é o que a gente chama de mentes gêmeas. Então, ele é o contrário do antípoda, que é o desafio. Ele pensa tão parecido, ele vibra tão parecido, que ele tem um poder de mentes gêmeas. Então, ele apoia no caminho. É como se ele desse a mão para o Kim destino para caminhar junto com ele. E o Kim oculto, que é esse selo que você vê embaixo, esse Kim que está abaixo, ele é um fator surpresa dentro do oráculo. E eu entendo que o oculto, ele é como que está dentro, ele contém. Ou seja, o dragão, ele não existe sem o sol, que é esse selo que está abaixo, que você está vendo, esse selo amarelo. Assim como o sol não existe sem o dragão. Um está dentro do outro, um contém o outro. Então, de uma forma bem simples, né? É mais ou menos assim que funciona. Falo isso porque, de fato, tem muita informação e te recordo que é importante que você tenha paciência. O mais importante é você se abrir para entender. Se isso toca o seu coração de alguma forma, você só precisa ter paciência, porque aos pouquinhos você vai incorporando isso. E essa então é a nossa segunda aula. E eu ainda vou trazer na terceira aula um entendimento mais prático sobre como aplicar isso no nosso dia a dia. Então é isso, espero que você tenha gostado. Gratidão! Em Lakesh. Em Lakesh significa eu sou um outro você.